Amados irmãos, é sempre um privilégio abrir a palavra do Senhor, trazer a mensagem ao coração da igreja. Mas que luta tem os pregadores para descobrir o que Deus quer falar à igreja? Porque é o Senhor quem traz à sua igreja pessoas para ouvir a sua palavra, a sua orientação. Na última terça-feira, com minha esposa, estivemos ali na Capela do Seminário do Sul, na celebração dos 118 anos da nossa Convenção Batista Brasileira. E o pregador da ocasião foi o pastor Pascoal Peragini, presidente da nossa convenção. E ele começou a sua fala dizendo: o que iria eu falar aqui nesta celebração de 118 anos? Não é fácil a gente descobrir aquilo que Deus quer que nós falemos. E ele falou sobre minha igreja, minha história e minha visão. Minha igreja, minha história, minha visão. E nesta manhã, o Senhor está nos encaminhando para que nós reflitamos sobre o seguinte tema: uma igreja de mãos limpas. Vamos dizer juntos? Uma igreja de mãos limpas. E o primeiro texto que nós vamos ler 3 textos nesta introdução, é Atos capítulo 20, versículo de número 17 a 25. Atos capítulo 20, versículos 17 a 25. Eu estou lendo aqui na Almeida século 21, talvez o texto da tela seja um pouquinho diferente, mas são sinônimos que nos fazem entender ainda melhor. De Mileto mandou chamar em Éfeso os presbíteros da igreja. Quando chegaram, Paulo disse-lhes: bem sabeis de que modo tenho vivido entre vós o tempo todo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, com lágrimas e provações, as quais me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Aqui está já a igreja perseguida. Não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando-vos publicamente e de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor. Agora, impelido pelo Espírito Santo, vou para Jerusalém sem saber o que acontecerá ali, senão o que o Espírito Santo me garante de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam. A igreja é perseguida. Mas em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, eu vos afirmo que estou limpo do sangue de todos, porque não deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus. Me toca muito neste texto, dentre as muitas coisas que falam ao meu coração, estas palavras do apóstolo Paulo:
estou limpo do sangue de todos. Estou limpo do sangue de todos, porque não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, todo o propósito de Deus. Meditando neste texto, eu fiquei pensando o que estava na mente de Paulo quando ele diz que estou limpo do sangue de todos. Então, o meu pensamento foi lá para o livro do profeta Ezequiel. No capítulo 3, Deus está falando com o profeta, que também era um atalaia de Israel. Ezequiel 3,16 até o 21. Ao fim de 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, eu te fiz atalaia sobre a casa de Israel. Quando ouvires uma palavra da minha boca, tu a advertirás por mim. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e não o advertires, e não disseres nada para adverti-lo do seu próprio caminho, a fim de salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas exigirei da tua mão o sangue dele. Mas exigirei da tua mão o sangue dele. Se, porém, advertires o ímpio e ele não se converter da sua impiedade, do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a ti mesmo. Da mesma forma, quando o justo se desviar da sua justiça e praticar o mal, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Morrerá o seu pecado, porque não o advertiste, e as obras de justiça que ele tiver praticado não serão levadas em conta, mas exigirei da tua mão o sangue dele. Mas se advertires o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque recebeu a advertência e tu livraste a ti mesmo. Entendo que este texto estava na mente do apóstolo Paulo e que ele se sentia um profeta de Deus, um atalaia de Deus para o mundo gentio. E porque ele compreendia a missão que o Senhor Jesus Cristo lhe havia outorgado, ele não teve a sua vida por preciosa. Ele não perdeu as oportunidades de falar da salvação eterna na pessoa de Jesus Cristo. Há um outro texto que está no livro de Atos também, e é no capítulo 18, o ministério de Paulo em Corinto. É muito interessante que nós encontramos a mesma expressão aqui. Atos capítulo 18, de 1 a 6, diz assim: depois disso, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. Lá encontrou um judeu natural do Ponto chamado Áquila, que havia chegado da Itália fazia pouco tempo, e sua mulher Priscila, porque Cláudio havia decretado que todos os judeus saíssem de Roma, e Paulo foi ao encontro deles. E por exercerem o mesmo ofício, passou a morar e a trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. Ele debatia todos os sábados na sinagoga. A estratégia de Paulo de utilizar a reunião dos judeus na sinagoga para provar que Jesus era o Messias, o Salvador. Ele debatia todos os sábados na sinagoga e convencia judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra,
Com certeza vieram alguns recursos para ele não precisar fazer tendas, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Versículo 6, mas como eles se opuseram e preferiram ofensas, ele sacudiu as suas roupas e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, estou inocente. E partiu, e a partir de agora vou para os gentios. Novamente, neste versículo 6, Paulo está falando de que ele estava de mãos limpas, porque não deixou de anunciar aos judeus que o Messias Jesus havia vindo e que ele era o único e suficiente Salvador. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, ele diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Nós não vimos Cristo pessoalmente, e nem vimos Paulo também. Mas Paulo, aqui em Corinto, ao seu público que não tinha visto Jesus Cristo, Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou imitador do Senhor Jesus Cristo. A seguir, irmãos, quero colocar diante de vós, diante desta igreja, 4 maneiras como uma igreja ser de mãos limpas, estar com as mãos limpas. Como a nossa igreja pode se apresentar diante de Deus com as suas mãos limpas. Como a igreja do Senhor, neste grande Brasil, pode chegar diante do Senhor com as suas mãos limpas. Em primeiro lugar, sendo obediente. O problema de Adão, o problema de Eva, qual foi? Simplesmente não foram obedientes. Deus disse: vocês podem ir até aqui, mas ali vocês não podem ir. O meu problema de não receber tantas bênçãos do Senhor é por causa da obediência. Cada um de nós é concitado pela palavra a obediência. Deus nos deu os seus mandamentos para serem obedecidos. Os mandamentos do Senhor estão aqui neste livro maravilhoso, incomparável. O teólogo Carlos Buchan diz que a maior obra de Deus não é o universo, a maior obra de Deus é a sua palavra, a unidade desta palavra, a verdade desta palavra, o poder desta palavra, da palavra que o Senhor deixou para o povo de Israel e a palavra que o Senhor deixou para nós de uma maneira total, incluindo os livros do Novo Testamento. Atos capítulo 5, 28 e 29, nós encontramos a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, obedecendo o Senhor Jesus, levando a sua mensagem. E o texto registra: não vos ordenamos expressamente que não ensinasses nesse nome, disseram isto para os apóstolos, mas enchestes Jerusalém de vosso ensino e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem, se referindo a Jesus. Respondendo Pedro e os apóstolos disseram: é mais importante obedecer a Deus que os homens. É mais importante obedecer a Deus que os homens. Uma igreja de mãos limpas é uma igreja que está de olhos fitos nos ensinamentos do Senhor. Os crentes de Bereia, quando Paulo chegou lá, no seu trabalho missionário, os elogiou, porque eles conferiam na palavra a pregação de Paulo, se aquilo realmente era verdade.
E nós estamos vivendo dias, irmãos, em que nós precisamos conferir a pregação dos pregadores, dos pastores com a palavra. O Senhor, Ele deseja que nós sejamos servos realmente obedientes. O apóstolo Paulo, ele, diante do rei Agripa, quando estava preso lá em Cesareia, o rei Agripa veio visitar a autoridade daquele lugar e trouxeram Paulo, chamaram Paulo para que ele pudesse dar o seu testemunho e explicar por que ele estava preso. E ele então disse: portanto, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Paulo não foi desobediente. Então, queridos, como é uma igreja de mãos limpas, é uma igreja obediente, uma igreja que está com seus olhos fitos na palavra. Nós não estamos seguindo líderes, não estamos seguindo, nós estamos seguindo a palavra e abençoamos os líderes que nos abençoam, nos levando a obedecer essa maravilhosa palavra. Nosso pastor leu aqui no início do culto sobre a ordem de Jesus. Jesus nos deu uma ordem: vocês devem ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, uma igreja de mãos limpas é uma igreja obediente. Em segundo lugar, uma igreja de mãos limpas é uma igreja corajosa. Uma igreja corajosa. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, segunda carta a Timóteo 1,7 diz assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não nos deu espírito de covardia. O medo é gerado pelo inimigo. O Senhor nos deu um espírito de coragem, de poder. A igreja de Atos era corajosa e estava disposta a sofrer por amor a Jesus. Não tinham as suas vidas como preciosas, não tinham medo de ser presos, não tinham medo de ser açoitados. Hoje nós podemos observar muitos crentes medrosos e muitas igrejas medrosas também. Não estão crescendo como Deus deseja que elas cresçam, porque elas não têm a coragem que o Senhor espera que elas tenham. As igrejas do final do século XIX, como o início da obra batista do Brasil, Begbie estava pregando lá no casarão que alugou em Salvador. Em dado momento veio uma pedra e o sangue escorreu no seu rosto. O culto teve que ser paralisado por algum tempo e ele depois voltou a pregar. A igreja protestante, a igreja evangélica foi tremendamente perseguida no final do século XIX. A nossa Bíblia, a Bíblia dos evangélicos, era tida como uma Bíblia falsa. Montões de Bíblias foram queimados. Grande oposição à igreja evangélica do Brasil, porque não queriam que chegasse o evangelho, a palavra de Deus cristalina aos corações. Nossa tarefa é pregar. Nossa tarefa é pregar. Uma igreja corajosa que prega. Nossa tarefa não é converter ninguém, porque quando nós pregamos, o Espírito Santo é que convence as pessoas do pecado, da justiça, do juízo. Se nós fazemos um trabalho de evangelização na nossa comunidade, no nosso bairro ou no nosso prédio,
Esse é o nosso trabalho, semear a palavra do Senhor, porque é o Senhor quem trabalha nos corações. Essa palavra é poderosa, essa palavra é realmente maravilhosa. Não temos o poder de converter ninguém. Esta é obra do Espírito Santo diante desta semente que é semeada nos corações. Mas em terceiro lugar, queridos, a igreja de mãos limpas é a igreja que proclama todo o conselho de Deus. No texto primeiro que lemos, quando Paulo estava se despedindo da liderança da igreja de Éfeso, lá em Mileto, ele disse: nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Uma igreja de mãos limpas é aquela igreja que fala de salvação, é a igreja que fala de perdão dos pecados através de Jesus Cristo. É a igreja que fala de santificação, que nós somos agora, temos a habitação do Espírito Santo para vivermos uma vida santa, santificada, separada do pecado. É uma igreja que fala sobre o céu, mas que fala sobre o inferno também. Ultimamente não tenho ouvido esta palavra em pregação em lugar nenhum sobre a realidade. Jesus falou muito sobre esse lugar de tormento, inclusive falou sobre o rico e Lázaro, que o Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para o tormento, e no lugar de tormento disse: pai Abraão, pede que Lázaro molhe pelo menos o dedo aí na água e me refresque, porque eu estou nesse lugar de tormento. E o pai Abraão disse: não, aí tem Moisés e o profeta, a minha igreja está aí, minha igreja está aí. Se não escutam a minha igreja, não vão escutar um defunto que tenha ressuscitado. Então, temos que falar de amor, mas temos que falar de justiça também, porque o nosso Deus é amor, mas Ele há de julgar o mundo através do varão, através do homem, cujo nome é Jesus Cristo. Paulo falou isso lá no livro de Atos. A igreja de mãos limpas oferta para manter os missionários no estrangeiro. A igreja de mãos limpas oferta para socorrer a igreja perseguida. Mas a igreja de mãos limpas evangeliza no seu prédio, evangeliza os porteiros, evangeliza no trabalho. Nós estamos, homens da igreja, numa campanha de jejum e oração. E por diversos motivos vamos orar e jejuar. Mas um dos motivos é para que nós tenhamos poder espiritual para ganhar os perdidos, para termos sabedoria para evangelizar as pessoas, para trazer as pessoas a Jesus. Hoje a gente encontra até os crentes pediatras. O que é isso, pastor Heraldo? Aqueles que cuidam dos novos convertidos, dos irmãos das classes, né? Escola Bíblica Dominical. Mas nós estamos precisando de crentes obstetras. Crentes obstetras que façam nascer a nova vida em Cristo nas pessoas. E isso é só mediante o plano de salvação, o homem no pecado, o amor de Deus em Cristo, a necessidade de querer, a necessidade de buscar. Prega todo o conselho de Deus. Há algum tempo, quando se pregava contra o pecado na igreja, os crentes choravam, se arrependiam. Hoje, quando nós pregamos sobre o pecado na igreja, o crente disse: vou mudar de igreja, vou arranjar outra igreja. Irmãos, esses são os dias que nós estamos vivendo. Mas temos que pregar todo o conselho de Deus. E Paulo não deixou de falar do amor de Deus, da graça de Deus, mas do juízo de Deus. E quando eu leio João 3,36, diz assim: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece.
Os ímpios, aqueles que estão na prática do pecado, que não querem saber de Jesus Cristo, do amor de Deus, da graça de Deus, estão debaixo da ira de Deus. E vão passar a estar debaixo do amor de Deus quando receberem o Senhor Jesus Cristo como Salvador. E por último, a igreja de mãos limpas. É a igreja que convida, é a igreja que apela os pecadores ao arrependimento, à conversão, à fé em Jesus Cristo. Irmãos, a igreja, nossa denominação, cresceu muito no final do século XIX, começo do século XX. Os irmãos podem ver o nosso cantor cristão, que quase todos os hinos são hinos de apelo ao pecador. Então a igreja cantando, estava evangelizando. Quando foi criado esta bênção, que é o hinário para o culto cristão, que é uma bênção, uns 200 ou 300 hinos ficaram para trás. E a igreja deixou de cantar os hinos que são usados pelo Espírito Santo para a conversão do pecador. Olha, irmãos, eu vejo nisto uma estratégia do inimigo. Atribulado o coração em Cristo, alívio encontrarás, 236 do nosso cantor. A igreja cantando, atribulado o coração em Cristo, alívio encontrarás. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. E todos os hinos, ó quão cego, ó tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Quanta gente se converteu escutando esse hino, a igreja cantando no poder do Espírito Santo. Acha, pastor, que nós temos que resgatar um pouco isso. Temos que resgatar um pouco isto. Vejam o exemplo do apóstolo Pedro. No dia de Pentecostes, lá no capítulo 3, 3.000 pessoas tocadas pelo poder do Espírito Santo. E ele diz: arrependei-vos, pois e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Olha o apóstolo chamando as pessoas ao arrependimento, à conversão. O apóstolo João, no começo do seu evangelho, diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É preciso receber. É aí que é o trabalho de obstetrícia, o obstetra. Você quer? Jesus salva, morreu por você, você sabe que você quer. E quando ele diz eu quero, acontece este milagre do novo nascimento. Paulo estava se defendendo diante do rei Agripa, fazendo a exposição da sua experiência com Jesus do caminho de Damasco. E eu fico impressionado que no final da exposição de Paulo, ele diz assim: crês nos profetas, ó rei Agripa? Crês nos profetas, ó rei Agripa? Foi para cima dele, foi para cima do grandão, foi para cima do rei. Crês nos profetas? E ele disse: sei que crês. Agripa disse a Paulo: por pouco me convences a me tornar cristão. Por pouco me convences. Olha aqui Paulo, o obstetra. Mas esse aqui não quis se submeter à cirurgia. Oh, glória a Deus. Paulo respondeu: quisera Deus que por pouco ou por muito, não somente tu,
mas também todos os que hoje me ouvem, se tornassem quais a mim. O Senhor e todo esse auditório que está me ouvindo aqui, se tornassem iguais a mim, com exceção destas algemas que estão aqui nas minhas mãos. Uma igreja de mãos limpas, uma igreja composta de membros convertidos. Se nossas mãos estiverem limpas, irmãos, nós, membresia, membros da igreja, se nós estivermos evangelizando, falando do amor de Deus, orando pelas pessoas, ajudando as pessoas. Ontem tivemos uma palestra linda com o Dr. Osíris sobre saúde mental. Se nós queremos melhorar a nossa sociedade com saúde mental, é o evangelho de Cristo Jesus. São as promessas maravilhosas do Senhor. Então, uma igreja composta de membros convertidos, se nossas mãos estiverem limpas, a igreja terá suas mãos limpas como consequência. E, queridos, que o Senhor nos ajude a ter boa consciência diante dEle. Nossa igreja seja uma igreja de mãos limpas, por esses motivos expostos. Uma igreja obediente, uma igreja corajosa, uma igreja que proclama todo o conselho de Deus, uma igreja que proclama todo o conselho de Deus, e uma igreja que convida e apela aos pecadores ao arrependimento, à conversão e à fé em Jesus Cristo. Que o Senhor complete essa palavra no coração da igreja. Que o Senhor complete essa palavra no meu coração. E que nós possamos, neste final deste mês da igreja perseguida, nós possamos dizer: Senhor, queremos ser uma igreja completamente com as mãos limpas, te obedecendo, sendo ousada, fazendo aquilo que tu queres neste tempo. Amém, queridos?